E é isso aí, gente. Bem-vindos de volta à Academia para a Alma. E conforme prometido, hoje a gente vai dar início ao que é a Kabbalah. Eu vou tentar, né? Porque a Kabbalah é muito profunda. Existem, como eu posso dizer isso? N formas, vamos dizer assim, de se estudar a Kabbalah. E o que eu queria trazer aqui, tentar, né, trazer aqui, é a minha forma de enxergar de um ponto de vista de uma psicóloga que gosta do autoconhecimento, né, que acredita no autoconhecimento. E como eu já disse para vocês, eu procurei na psicologia muitas respostas que eu não tive e que no judaísmo eu acabei encontrando. Então, a minha ideia aqui nesse podcast é justamente trazer essas ideias para vocês, para cada um encontrar o seu autoconhecimento, a sua fórmula mágica aí para se viver e não só sobreviver. E é essa a ideia, né? Então, para eu poder trazer todas as ferramentas que eu fui adquirindo ao longo dos anos, eu acho muito importante eu contextualizar, né? E trazer os princípios básicos, a teoria mesmo, né? Da Kabbalah e de alguns pensamentos judaicos que são baseados na Hassidut. A Hassidut seria uma perna, vamos dizer assim, né? Do judaísmo, que eu considero como uma base, não só uma perna, porque realmente foi, vamos dizer assim, o que mudou o meu pensamento, né? O que fez eu encontrar as minhas respostas e me acalmar para a vida. E eu acredito que é uma fórmula aplicável para todos, né? Para tudo e para todos, e é algo que realmente funciona, né? Que eu posso dizer na prática, pelo menos para mim, né? Funcionou e funciona, e para quem eu conheço que tem esses conceitos, é bem nítido, né? Como eles são transformadores. Então, vamos lá, né? É o que eu sempre falo também, acreditar é uma escolha, né? Então a gente escolhe acreditar no que quer que seja, mas a gente é obrigado a acreditar em algo, que seja em nada, mas em algo você se pega como base, né, para acreditar. Então você escolhe no que você vai querer acreditar e segue com isso. Eu escolhi acreditar nessa teoria, nessa fórmula, que para mim foi uma fórmula mágica. Isso não quer dizer que é imediata, que é instantânea, quando eu falo em mágica, e sim numa mágica super árdua, difícil e muito, muito transformadora quando a gente está no processo, né? Quando a gente escolhe acreditar por esse caminho. Então, até é bem interessante porque tem uma historinha que fala assim, né? Você prefere o caminho longo e curto ou curto e longo? Então, tinha um senhor na cidade de Jerusalém, que ela é toda murada, e uns meninos na parte de fora. E ele pergunta para esses meninos, meninos, eu preciso chegar, né, dentro da cidade, em tal ponto. E eles respondem exatamente dessa forma. E o senhor, com tempo curto, né, claro que eu prefiro o caminho curto e longo. E os meninos falaram, então tá bom, então você vai, vira aqui, direita, esquerda, frente, verso, enfim, e aí você vai chegar. E ele fez exatamente o que os meninos orientaram, e logo realmente entrou na cidade, né? Ele deu uma voltinha, pronto, entrou. Só que quando ele entra, ele começa a caminhar e fazer o que os meninos falaram, mas ele não consegue chegar no local onde ele precisava. E aí ele viu que já estava escurecendo e voltou correndo para os meninos para entender, né? Então tá bom, não cheguei no curto e longo. Então como eu faço para chegar nesse longo e curto? E aí os meninos falaram: "Ah, então você vai ter que rodar e rodar e rodar e N vezes esse rodar até entrar nessa porta. E aí quando você entrar nessa porta, aí você vai estar no lugar onde você gostaria." E ele fez exatamente o que os meninos mandaram e realmente ele chegou. Qual é a moral dessa história, né? É justamente isso. Nós, seres humanos, a gente tem essa tendência imediatista, ainda mais no mundo de hoje, com tudo tão fácil na palma das nossas mãos. Já contei pra vocês também, né? Uma vez meu filho veio me perguntar uma coisa, eu falei, daqui a pouco eu olho. Ele, não precisa não, que eu já vou olhar aqui no Google. Então é tudo muito fácil, né? Muito rápido. E a gente tem essa tendência de querer resolver as coisas rápidas e não viver o processo, né? A gente já quer o resultado. Então, às vezes a gente quer assim, sei lá, quero aprender um instrumento. Eu não quero aprender um instrumento, eu já quero tocar no show, né? Enfim, já subir no palco. Então, esse processo, ele é inevitável, ele é obrigatório para a vida. Senão a gente sobrevive a vida, não é à toa essa palavra, né? A sobrevivência é quando você está sobre a vida, você não está dentro dela. Para a gente poder viver, a gente precisa estar no processo. E quando a gente realmente acredita e vislumbra, né, porque com a maturidade a gente vai percebendo que o resultado, ele é um mero resultado, literalmente, assim, sendo bem redundante. O que vale mesmo é o processo. Quando a gente está dentro do processo, presente dentro do processo,
a gente percebe que o que traz o prazer, né, o benefício, é estar presente no processo. E o resultado vai vir como um mero resultado. Né? Tem até também aquela história de um pai que paga para o filho passar no vestibular e no final, assim, né, o filho não estuda nada, ele entra e tudo mais, mas ele não consegue passar de ano, ele não consegue viver a faculdade, porque ele conseguiu o resultado, mas o processo ele não vivenciou. Então, eu vou falar isso mais pra frente também, que isso tem a ver com o que a Cabala fala sobre o pão da vergonha. Então, não vou pôr a carroça na frente dos bois, daqui a pouquinho eu conto sobre esse conceito. Mas voltando então, essa é a questão, né? Quando a gente vive o processo e não vai pro imediatismo, a gente tá num caminho longo, mas a gente tá num caminho curto, porque a gente vive o processo longo e aí a gente chega no resultado. E esse resultado, ele não é ilusório, né? Passageiro. Ele é real, porque fomos nós que conquistamos. Agora, quando você quer ir no caminho curto e longo, você passa pelo processo, não vivencia o processo, acha que adquiriu o resultado, mas esse resultado, ele de verdade, ele nunca chega. Então, essa é a proposta, né? A gente fazer esse caminho, como eu falo, né? É uma fórmula mágica, porque é mágico, mas ao mesmo tempo ele é longo, ele é árduo, ele não é temporário, ele não é passageiro, mas ele é trabalhoso, precisa de esforço. Não à toa eu dei o nome de Academia para a Alma, como eu também já falei para vocês, que é o nosso esforço de alma, de corpo e alma. Né? Não adianta só malhar o corpo, a gente precisa também malhar a nossa alma, a gente precisa instalar, vamos dizer assim, alguns conceitos dentro de nós para a gente poder ir para a prática com uma mentalidade, com uma espiritualidade mais leve, mais calma, mais focada na paz. E aí, só fazendo um parênteses, que muitas vezes, de novo, né, eu já falei também sobre isso, quando a gente fala em paz, a gente imagina aquela calma imediata, instantânea e principalmente linha reta, né, estável, era essa palavra que eu queria falar. Quando você imagina essa paz estável, ela é ilusória, ela é impossível de chegar, e aí dá nervoso, e aí é o processo curto e longo que a gente não chega, a gente acha que chegou, né, na paz, então vai pro retiro, vai pro ayahuasca e para outras situações aí que não preciso levar em consideração agora, mas acho que as pessoas sabem do que eu tô falando, e aí vem uma paz, mas ela é curta e depois ela é longa, porque ela não chega, ela não fica, ela não se instala. E quando a gente realmente adquire a verdadeira paz, é uma paz instável. Então, muitas vezes a gente está em paz, mas a gente não está em paz. Então, é bem legal isso, porque quando a gente realmente acredita nesse caminho, a gente para de se cobrar tanto, a gente se permite estar neste lugar gostoso de uma paz instável, que dá desespero muitas vezes, que a gente sai muitas vezes do nosso centro e a gente é humano, né? Por isso que eu sempre falo também que nós somos humanos imperfeitos e somos limitados, né? E aí a gente caminhar por esse caminho, né? De saber, então, somos imperfeitos e eu sempre vou ser imperfeita e eu sempre vou ser limitada, então eu sempre vou ter as minhas explosões e as minhas falhas e as minhas quedas. Elas são cruciais e obrigatórias para o processo, para esse processo longo. E aí, quando a gente chega no resultado, ele é um resultado muito mais fiel à nossa essência. Ele é aquele resultado gostoso, né? Aquele suor gostoso de ufa, cheguei por mim mesmo. E até também mais um parênteses, eu lembro uma vez uma pessoa que estava me contando sobre a experiência dela com a ayahuasca, querendo me convencer de que realmente era algo essencial para chegar no processo, no resultado. E aí ela deu como analogia, né? Ela falou, seria como você chegar de avião, num lugar que você, né, tá caminhando e de repente você pega um avião e chega. E aí eu falei pra ela, você sabe que eu amo caminhar. E quem me conhece sabe que assim, uma característica forte minha, e que inclusive é engraçado que às vezes eu encontro umas pessoas e falo, você veio caminhando, né? Porque já sabem que eu ando muito. E quando eu falo que eu ando muito mesmo. Eu vou às vezes de Genópolis pro Morumbi, vou e volto tranquila, e é o que eu gosto, é a minha terapia. E de novo, né, tô falando de mim, isso não quer dizer que eu tô falando pra todo mundo aqui sair caminhando, não é sobre isso. É sobre a gente se encontrar, é a gente se conhecer, a gente saber o que é bom pra gente. E eu respeito demais quem vai por esses outros caminhos, mas pra mim não funcionou, não funciona. E não sei se um dia pode vir a funcionar, não posso falar do meu futuro, mas eu sei que pra hoje eu tô muito satisfeita com o que eu encontrei, que é o longo, que é o processo, que é o árduo, que é o caminhar, né, estar no processo. O avião, ele realmente é maravilhoso quando eu quero ir pra Austrália, porque eu não vou chegar a pé, mas se eu posso caminhando pra qualquer lugar, eu sinto que eu chego num lugar onde eu mereci esse lugar. Eu cheguei, e fora que tem uma outra questão também, que é o momento, né? Eu acho que tudo tem o seu momento. Quando a gente acelera alguns processos, muitas vezes a gente acaba se dando mal e sofrendo
sem necessidade. Já basta o sofrimento obrigatório e necessário que a vida nos traz, a gente acaba colocando o sofrimento onde não precisa colocar, porque a gente quer se antecipar no tempo e no espaço, literalmente, né? Pegando um avião, a gente quer se antecipar no tempo e no espaço. E muitas vezes a gente chega num lugar onde ainda não era o momento, e aí vem um sofrimento muito grande por não ter ainda capacidade, ferramenta, não estar preparado para aquele lugar, para aquele momento. Então eu volto a falar, né, que para eu chegar num lugar que é meu, que pertence ao meu lugar, não do outro. Ah, mas o outro chegou, tudo bem, o outro, ele tem um processo dele, né? O meu processo, ele é obrigatório numa calma, numa presença, num merecimento por chegar no resultado. Então é isso que eu convido vocês, né, para conhecer um pouquinho desse lugar da Kabbalah, né, do judaísmo, da onde eu parti e da onde eu parto, para me relacionar e para tentar viver de uma forma mais leve, mais eficaz nos relacionamentos e estar viva. Enfim, né, eu acho que hoje em dia, infelizmente, tem essas curas mágicas, né, então, de novo, não quero julgar e não vou julgar nada e nem ninguém, respeito demais quem vai por esse caminho, mas eu acredito que quando a gente escolhe o caminho do processo, da dor, né, de sentir realmente a dor, eu acredito que a gente chega na cura de uma forma mais saudável e não instantânea, imediata, onde essa cura também vai ser instantânea e imediata, e aí um remédio não funcionou, aí eu parto para outro e passo a vida inteira tomando remédios. E, de novo, eu volto a falar, eu acredito na doença, eu sou psicóloga e eu, de verdade, incentivo o uso do medicamento quando necessário, né? Não de jeito nenhum, se foi diagnosticada uma doença, não tomar o remédio, pelo contrário, isso vai fazer pior. Eu digo antes da doença, né? A prevenção, eu sou super a favor da prevenção, como eu já contei para vocês, trabalhei muitos anos na prevenção e ainda trabalho, porque é o que eu acredito, que quando a gente previne, não precisa nem da cura, né? Porque a doença não chega. Então, eu acredito que a verdadeira cura para todas as doenças é a prevenção. Quando a gente se previne, a gente consegue evitar, eu digo todas as doenças, mas eu quero enfatizar, né? São todas as doenças que carregam uma carga emocional. Tem muitas doenças que são genéticas e que a gente não tem como evitar, mas a gente tem como lidar com elas de uma forma mais tranquila, mais sensata, né? Dentro do processo. Então, volto a reiterar isso, acho que é muito importante, né? Frisar, colocar em negrito, em letras garrafais, de que eu trago aqui as doenças que são influenciadas pela nossa psique, né? Pelo espiritual, porque a gente tem 3 corpos, a gente tem o lado corporal, né, físico, a gente tem o lado emocional, das nossas emoções, e hoje é super comprovado que sim, elas influenciam muito no nosso físico e, consequentemente, em doenças que são criadas pelo nosso emocional. E o terceiro, que graças a Deus hoje está sendo, literalmente, né, graças a Deus, mas comprovado também, que é o lado espiritual. E que se o nosso lado espiritual também não está bem exercitado, trabalhado, ele também vai influenciar nas nossas emoções e no nosso lado físico. Então não é nada separado, é tudo junto e misturado. O físico, o emocional e o espiritual. São 3 Qs, né, que são coeficientes, então não é só o QI, é o coeficiente emocional e o coeficiente espiritual, que hoje já é comprovado o quanto eles influenciam e o quanto eles são importantes para a nossa vida. Então, o que eu trago aqui é justamente essa ideia da gente integrar tudo isso e a gente se prevenir de coisas que dá para se prevenir. Tem coisas que não dá, né? Então, se eu vou sair na rua e eu penso que eu posso ser atropelada, óbvio que eu vou olhar 1000 vezes para 1000 lados, vou esperar o farol. Infelizmente, hoje em dia, nem o farol mais adianta, porque vem motoqueiro, vem, enfim, né, muitas vezes ônibus e tudo mais. Então, a minha parte eu faço. O que é do outro aí já não diz respeito a mim, diz respeito a Deus, né? Que é esse terceiro fato, que é o espiritual, é acreditar de que nada por acaso e de que eu tenho que fazer só a minha parte, o resto não é comigo. Então, se Deus me livre, eu tiver que sair na rua e ser atropelada, eu fiz a minha parte e o resto não é pra mim, né? Ou melhor, é pra mim, não diz respeito à minha prevenção, né? Então, é nesse sentido que eu queria trazer pra vocês. Bom, chega de enrolação, vamos pro ponto. Eu gostaria de dividir em algumas partes, porque senão vão ficar episódios muito longos, e como eu já contei pra vocês sobre os bastidores, eu não faço roteiro, então muitas vezes eu vou sim ser repetitiva, porque é obrigatório ser repetitivo. Eu acredito que quanto mais a gente fala, mais a gente escuta, mais a gente internaliza.
Então, já falei também sobre a natação, é como a natação, a gente precisa fazer 1000 vezes, 3000 vezes, 5 bilhões de vezes o mesmo movimento para internalizar esse movimento para poder seguir em frente. Então, é chato, muitas vezes, muito chato, muitas vezes eu quis desistir, graças a Deus hoje em dia já não penso mais em desistir, porque eu realmente vi que isso funciona, mas pensei, sim, muitas vezes em largar, cheguei a largar e voltar rapidamente, às vezes, dias, meses, às vezes, voltei, porque eu percebi que não existe outra fórmula para chegar na transformação, para chegar na vida. Eu acho que é esse o destino final, né? O resultado final é chegar numa vida mais leve, mais plena, mais sensata, mais de acordo com a essência e não com os meus quereres infantis, e sim com o que eu tenho e partir para frente, né? Desistir sempre pode ser uma opção, mas para mim eu acho que nunca foi de verdade. Então, é sobre isso, né? Então, como eu falei para vocês, eu não tenho roteiro, não quero seguir com roteiro, porque eu acredito nessa repetição, acredito que é importante a gente ir, a gente voltar, a gente cair, levantar, tamo junto nessa. Então, vou trazer o comecinho de como a gente foi criado, né, de como isso é visto pela Kabbalah, e nos próximos episódios a gente vai abrindo mais isso, vai ampliando, vai trabalhando, e eu peço de novo para vocês, eu preciso do feedback de vocês, das dúvidas, das inquietações, das críticas, eu preciso disso para a gente poder continuar junto, né? Não tô aqui sozinha, acredito nisso, já é gostoso. Aliás, quero agradecer, porque eu já recebi algumas mensagens de agradecimento, de tô te acompanhando, tô gostando, continua. Isso também faz eu não desistir, não pensar que eu tô aqui falando sozinha, que seja uma, duas pessoas, já tá ótimo. Então eu preciso desse reforço aí, de vocês me mandarem as inquietações de vocês, ou as quietações, também pode, para dar continuidade. Então, vamos lá, né? Qual é a ideia básica, principal, né? Que, vamos dizer, a nossa sementinha, que é da onde a gente foi criado. Então, o que a Kabbalah traz é que tudo era uma coisa só, né? Uma grande força, um grande infinito, uma grande perfeição. Só que essa, vamos dizer, grande força, né? Olha, gente, só de novo, né? Mais um parênteses que eu acho que é importante. De forma alguma, eu tô aqui para limitar Deus, força, natureza, o que for. Mas, para a gente entender esses conceitos de forma humana, que a nossa forma humana ela é limitada, a nossa racionalidade, a nossa lógica humana é limitada, a gente obrigatoriamente precisa limitar e minimizar essa força maior, para poder entender. Então, são conceitos muito profundos, muito amplos, que a gente tenta limitar para poder entender. Então, eu acho que é importante contextualizar isso, né? Que quando eu tô falando nessa força maior, e agora eu vou explicar um pouquinho sobre a criação, é importante a gente entender que a gente nunca vai entender Deus, nunca, em hipótese alguma. Mas a gente tenta colocar ele dentro do nosso pensamento limitado para tentar se aproximar mais deste contexto ilimitado e perfeito, para poder se entender melhor e poder, quanto mais a gente vai estudando e vai se aproximando de Deus, mais a gente vai entendendo o quanto a gente está distante dele, o quanto ele é ilimitado, o quanto ele é perfeito e nós somos meros mortais, imperfeitos e limitados. Mas a gente faz esse exercício, essa ginástica, para justamente a gente conseguir lidar com as coisas da vida de uma forma mais tranquila e nos convencer de que a gente não vai entender, né? Como eu sempre digo, a gente é como crianças de 2 anos tentando aprender física. A gente nunca vai entender física com 2 anos de idade. Mas se a gente acredita e confia no professor de que o que ele está falando é o que eu quero acreditar que é a verdade, e que não existe a verdade absoluta, que a verdade ela é transitória, mas que existe uma fórmula que ele está me falando e que eu não entendo nada dessa fórmula, mas que eu quero acreditar que isso funcione, que isso existe, então isso passa a funcionar e existir nas nossas vidas. Então tudo é questão, como eu falei lá no comecinho, de querer acreditar, de escolher acreditar. Então o que eu escolho acreditar? Existe sempre vários lados de uma mesma moeda, 2 mais visíveis, que é o lado positivo e o lado negativo, né, que a física já comprova isso, por isso que eu falo essa analogia, né, de ser uma menina de 2 anos querendo aprender física. Então, como a gente sabe, né, tudo é relativo, e tudo a gente escolhe, então, ver ou pro lado positivo ou pro lado negativo. Quando acontece alguma tragédia, alguma coisa ruim, um caos na nossa vida, a gente tende a ir pro lado negativo, é uma tendência humana, todos nós somos assim.
é inerente do ser humano. E nós fomos criados dessa forma, por Deus. Quando a gente nasce, a gente já nasce nesse polo negativo, né? A gente já nasce chorando, a gente já nasce brigando, querendo voltar para o que estava confortável. E então, não por acaso, Deus nos criou dessa forma, para que a gente use o nosso esforço para ir para o lado positivo. Então, tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, tem um positivo. Por mais que às vezes o negativo ele é mais forte em alguns momentos e a gente só enxerga o negativo, quando a gente escolhe acreditar que vai ter um positivo, eu posso não estar enxergando, mas que eu vou enxergar em algum momento, só aí eu já estou indo para o positivo. Então é o que eu costumo dizer também, né? Hoje se fala muito, então você enxerga o copo mais cheio ou mais vazio, ou menos cheio ou menos vazio, né? A gente tem isso, não, a gente tem que escolher olhar para o copo mais cheio, né? E eu já falo um pouco diferente disso. Eu falo, a gente tem que escolher olhar que a gente tem um copo. E só de a gente escolher olhar que a gente tem um copo, isso já é tudo, né? Se ele tá mais cheio ou mais vazio, isso é o segundo passo, né? Isso é a consequência da causa, de que eu tenho um copo. Caramba, se eu tenho um copo, pronto, eu já tenho tudo. Basta eu encher esse copo. Então, olha só, né? Justamente a criação foi feita dessa forma, como eu estava dizendo, com esse algo maior, com essa infinitude, né? Perfeita, completa, de que escolhe querer criar um ser imperfeito. Então, ele cria um recipiente limitado, onde ele vai colocar a energia dele dentro desse recipiente, para que a gente possa receber essa energia maravilhosa, ilimitada e perfeita, dentro do limitado. Então, foi assim que Deus começou o mundo e criou esse recipiente. Então, olha só, né, o que eu estava falando sobre esse exemplo de que somos um copo, né? Só o fato da gente ter o copo. Então, somos este recipiente. E quando Deus, então, criou dessa forma, este recipiente, ele só recebia. E o que aconteceu foi que nós, como recipientes, criamos uma certa limitação de que chega, eu não quero só receber, eu estou me sentindo não merecedor desta energia forte, perfeita, em que eu só recebo. Eu também quero dar, eu também quero ser um criador. E aí que Deus cria, então, este mundo imperfeito para nós. Só um parênteses, se não é um parênteses, é uma complementação de tudo isso, porque antes de criar este mundo, Deus cria um outro mundo, que é o mundo de Thor, onde ele cria o recipiente e dá essa luz de uma forma tão intensa, onde ele que gostaria, né, de estar presente nesse mundo, e ele cria este primeiro mundo com essa intenção de ser só bondade, de ser só luz e de estar presente neste mundo. Só que os recipientes não aguentaram essa força, estando presente no mesmo mundo que eles. E os recipientes, então, eles estouram, eles quebram, eles explodem. E esses estilhaços, né, esses pedaços destes recipientes, desse mundo que não deu certo, eles caem nesse mundo mais inferior, que é o nosso mundo. E por isso que é tão importante o material. Por isso que o judaísmo, ele não nega o material, né? Como outras religiões que não só negam, mas como abominam o material e fazem toda uma questão de pecado com o material e tudo mais. No judaísmo, não. Essa é a grande beleza do judaísmo. A gente está nesse mundo justamente para agregar, para internalizar, para misturar o material com o espiritual. E se não fosse dessa forma, Deus teria criado um mundo de anjos, né? Não teriam criado seres humanos de carne e osso, né? E uma alma. Deus teria criado só anjos, que os anjos são espirituais e não têm o material. E existem o mundo dos anjos, né? Existem alguns mundos, que isso eu acho que não é para hoje, porque é muito profundo, mas acho que é importante só falar que existem outros mundos, não só o nosso é o mundo de Asiá, que é o mundo mais baixo, né? Existem mundos acima do nosso mundo, que são níveis cada vez mais altos, né? Para chegar até o mundo de Atzilut, né? Não se preocupem com nomenclaturas, eu vou falando das nomenclaturas, mas não precisam se apegar às nomenclaturas, é só por cargo de curiosidade mesmo que eu falo os nomes, tá? Mas é isso, então nosso mundo, ele é um mundo mais inferior, nos mundos superiores estão os anjos, Deus está em todos os mundos, em tudo e em todos. Quando eu falo em tudo e em todos, ele está tanto em mim, quanto em você, quanto no celular que eu estou falando, quanto em tudo e em todos, literalmente em tudo e em todos, tá? Entenda-se isso como qualquer ar que você respira, qualquer caneta que você use, qualquer cadeira que você está sentado, etc, etc, etc.
E como a gente está nesse mundo, então, mais baixo, e quando teve esse estouro, vamos dizer assim, né, que até a ciência traduziu aí como o Big Bang, mas eu não vou entrar também neste detalhe mais específico, é só para trazer essa curiosidade aí. Mas quando a gente está aqui, quando teve essa explosão, vamos dizer, o que estava mais alto caiu mais baixo. É só a gente pensar na lei sei lá, né, quando você tem você joga uma coisa para cima, quanto mais alto ela tá, mais baixo ela vai, né, mais força ela vai ter para cair mais baixo. E é assim que aconteceu com nós, seres humanos, que estávamos no alto, né, quanto mais alto, nós caímos mais baixo. Então, é dessa forma que a gente está nesse mundo baixo, mas que a gente está aqui com este propósito. Então, olha só que legal, né? Eu acho que é uma pergunta que todos nós já fizemos na vida, sim, não fizemos ainda, então vamos fazer. Se você está aqui comigo e ainda não fez a pergunta, começa a fazê-la agora, né? Qual é o propósito de tudo isso? Né? Por que eu fui criado? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito do mundo? Acho que não é a pergunta, são as perguntas que, na verdade, elas estão dissecadas, né? Estão divididas em várias perguntas, mas vamos dizer, o que traz a curiosidade existencial do ser humano. Acho que todos os seres humanos já se passaram pelo menos uma vez na vida por estas perguntas. E como eu disse, se não passou, começa a passar agora, porque elas são não só existenciais, mas elas são cruciais, elas são obrigatórias para a gente poder viver, né? Senão a gente não tem sentido, né? E para que eu vou viver, então? Então é muito importante a gente fazer essas perguntas e ir atrás, né, das respostas. Então, como eu já contei para vocês também, eu fui atrás através da psicologia, porque eu tinha essas perguntas desde que eu nasci. Acho que desde que eu me conheço por gente, eu já contei isso pra vocês, eu sempre perguntei, né? Não faz sentido, pra que tudo isso? Não tem propósito e tudo mais. E aí eu fui tentar buscar na psicologia e nenhuma teoria me satisfez como a Kabbalah, né? Então eu tentei encaixar muita coisa, mas muito sofrimento, muita dor, por não conseguir me identificar mesmo com as teorias da psicologia. E depois foi bonito, né? Porque estudando mais a fundo a psicologia, depois de ter estudado a Kabbalah e de continuar estudando, porque não é fim, eu tô sempre em constante movimento, todos nós estamos, né? Eu percebi que muitos daqueles que eu me identificava na psicologia, eles eram cabalistas sem saber ou sabendo, né? Porque a Kabbalah vem antes deles, né? Então é muito legal estudar Jung hoje em dia, por exemplo, e perceber, caramba, ele fala exatamente o que a Kabbalah já fala há muitos anos atrás, né? Então, eu acredito que ele sabia que ele era um cabalista, e não só ele, né, como vários outros. E então é isso, né? Acabei indo para esse lado da Cabala e para encontrar essas respostas onde eu encontrei nesse lugar, né? Qual é o propósito de tudo isso? Então, o propósito é que Deus cria este mundo para nós seres humanos, para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente se aprimorar, para a gente cada vez mais fazer do nosso recipiente um lugar para que Deus possa morar. Então, este é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito como seres humanos. Fazer esse mundo tão baixo uma moradia para para Deus, né? Tão perfeito, tão infinito, morar num lugar tão baixo, tão sujo, né? Mas que a gente tá aqui para iluminar, para melhorar, para fazer essas partículas, né, que foram quebradas, se elevarem. E quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai chegar nos próximos mundos. Então, de novo, também acho importante eu fazer esse parênteses novamente sobre Deus, né? Quando eu falo Deus, gente, por favor, levem em consideração a nomenclatura que vocês acharem melhor para vocês, que vocês se identificarem mais. Pode ser, eu falo, né, todas as filosofias, as religiões, as teorias psicológicas, eu acredito que elas partem do mesmo princípio básico, elas partem da mesma semente. E a gente só vai mudando o nome. Então, vamos falar da forma que cada um achar melhor. Eu uso a nomenclatura Deus porque é como eu estudo, né? Na verdade, até eu falo em Hashem, que é como o judaísmo traz, né? Então, é isso. Eu acho que para hoje tá ótimo. Já falei bastante. Eu acho que é um episódio bem profundo, né? Só, então, fazendo o resumo de que eu tô trazendo uma visão da Cabala focada no autoconhecimento, pra gente se entender melhor, pra gente se conhecer melhor, pra gente viver melhor, como uma fórmula mágica, mas que não é tão mágica assim, porque ela necessita do nosso esforço. Então, é uma magia que depende do mágico. E que a gente está aqui para buscar o caminho longo e curto, né? Que a gente precisa se esforçar, precisa se dedicar, precisa merecer para chegar no resultado. E nós fomos criados, então,
para isso, né? Para a gente receber. Então, a gente está aqui conforme a nossa vontade, né? Conforme o nosso querer, fomos nós que pedimos para Deus para também fornecer, para também doar, para também compartilhar e não só receber. A gente ficou bravo, né? Assim, de que não tá bom só receber, somos um recipiente, queremos receber, mas a gente também quer compartilhar. E a gente poder acreditar nisso, né? Acreditar nessa fórmula, como fomos criados. Então, fomos criados desta imensidão, que é Deus, que era só ele, que ele quis criar um recipiente, que ele quis dar para esse recipiente, mas o recipiente quis um mundo para ele, onde ele também pudesse dar, e este mundo é o mundo que nós estamos hoje, onde Deus está oculto, porque se ele não estivesse oculto, nós não sobreviveríamos. Então, a gente precisa dele não visível aos nossos olhos carnais, aos nossos olhos humanos, mas a nossa alma, que veio dele, ela sabe que ele existe, que ele está aqui e que ele só está escondido, porque senão nós não sobreviveríamos. Então, a gente recebe desta grande energia para a gente poder compartilhar. O propósito é esse, a gente fazer daqui uma morada para Deus, um lugar onde ele possa se instalar e a gente possa iluminar, a gente possa elevar essas partículas que estão neste mundo, e a gente possa iluminar cada vez mais, trazer Deus para esse mundo, mostrar o lado bom das coisas. Temos sempre o lado negativo e o lado positivo. E a gente poder procurar se esforçar o lado positivo, é assim que a gente traz Deus para esse mundo, é assim que a gente vive melhor. Não negligenciando, não omitindo o lado negativo, ele existe sim, mas a gente sabe que dentro dele a gente pode encontrar a luz. Então a escuridão, ela existe, ela é obrigatória para ter a luz. Se só tem luz, pensa um dia de sol muito forte, se acende uma vela, não adiantou nada. Agora, pensa num dia escuro ou num quarto escuro, sem nada, breu, e você acende a mesma vela. Uau, vai fazer toda a diferença. Então, a gente sabe que existe escuridão, a gente sabe que existe o negativo, a gente sabe que existe o mal, e a gente está aqui para transformar o mal em bom. A gente está aqui para acender essa luz, para escolher ir para o lado da luz e para fazer esse esforço de, mesmo dentro da negatividade, do mal, das guerras, do difícil, da sombra, trazer a luz, trazer o lado bom, trazer Deus para esse mundo, trazer a nossa energia de Deus, a gente crescer o nosso recipiente para receber cada vez mais essa energia e para fazer o que a gente quis vir fazer nesse mundo, que é trazer a luz, que é compartilhar essa luz. Então a gente recebe a luz para poder emanar a luz. E quanto mais a gente emana a luz, e quanto mais a gente coloca a nossa luz no mundo, mais a gente cresce o nosso recipiente, mais luz a gente recebe e mais luz a gente pode dar. Então este é o grande propósito desse mundo. É nisso que eu acredito e é nisso que a gente pode vir a acreditar para se segurar como âncora, para a gente não naufragar, para a gente, né, não desistir, não deixar a bola cair. E lembrando sempre que não é o copo mais cheio, não é o copo mais vazio, e sim a gente tem um copo. Se segurar nisso, eu tenho um copo. Então, se eu tenho um copo, eu posso encher ele da forma que eu quiser. E eu quero encher ele da melhor forma possível. Da forma mais leve, da forma mais limpa, da forma mais prazerosa, da forma mais eficaz para eu viver melhor, para eu viver com paz, para eu viver e me relacionar, né? Porque eu não tô aqui sozinha, eu tô aqui no mundo junto com vocês, junto com todo mundo. Então, é muito fácil a gente sentir tudo isso sozinho, meditando, no lugar que seja. Mas quando a gente volta para o mundo, para a realidade, é aí que a gente sente realmente a verdadeira paz. Então, é isso, gente. Agradeço de novo a presença de vocês, a escuta de vocês. E, por favor, tô no aguardo das mensagens com tudo que vocês podem me dar também. Um beijo, até a próxima! Não, gente, não é tchau, não. Volta aqui. Eu tava esquecendo completamente de falar que hoje é dia 23 de Sivan, pelo calendário judaico. E o que isso quer dizer, né? Por que eu voltei aqui para falar para vocês isso? Olha que legal. Nesse dia, há 2.384 anos, foi exatamente quando o jogo virou em relação à Pérsia. Então, assim, eu tô falando sobre a história de Purim, quem conhece. Quem não conhece, desculpa, não vou conseguir trazer a história toda hoje. Mas o que aconteceu foi que tinha Aman, que era, vamos dizer, quem não gostava, né, o antissemita da geração, ele tinha conseguido convencer o rei de exterminar todos os judeus. E o rei tinha feito um decreto para que isso acontecesse. E o que aconteceu foi que nesse dia, a Esther, né, que era a rainha, junto com seu tio Mordecai, eles conseguiram reverter a situação, e foi nesse dia que teve um novo decreto de que não aconteceria, então, né,
graças a Deus, né, a extinção, aí, a execução de todos os judeus. E é interessante que isso aconteceu justamente na antiga Pérsia, que seria hoje o Irã. E não por acaso, infelizmente, ontem, né, e nessa madrugada, hoje é dia 8 de junho de 2026, o Irã volta a atacar Israel. Então, como eu acredito que nada é por acaso, e contei toda a história aí do início de como a gente foi criado, somos co-criadores. Estamos aqui para fazer a nossa função de trazer luz, de compartilhar. Então, hoje é um dia muito, muito especial, porque se acredita que nesses 2.384 anos, todos os dias 23 de Sivan, foram dias e são dias especiais, porque pode acontecer uma reversão, um novo decreto. Então, vamos hoje, né, colocar esse estudo em prática, trazer mais luz, compartilhar mais, cada um na sua área, cada um no seu, né, no seu potencial, do que pode compartilhar, do que pode doar, do que pode fazer, do que pode trazer luz, que seja num sorriso, que seja no que cada um puder dar. Hoje é um dia muito importante para que a gente possa reverter qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de coisas ruins, né? Como eu falei, transformar o mal em bem. Hoje é um dia muito, muito propício para isso. Então, por isso que eu quis gravar hoje e trazer para vocês esse episódio hoje. E é isso. Agora sim. Agora um beijo para vocês e até a próxima.